Olá, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 10 de outubro. Hamas e Israel. Ataques a civis e bloqueio de comida são proibidos pela ONU desde 1977, considerados crimes de guerra. Essa é a notícia que eu estou pegando do G1, tá? É importante a gente saber disso, que também esse tipo de decisão radical que Israel vem tomando com o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, tá? Essa coisa exagerada, né? E tudo que ele vem prometendo de retaliação, ele está cometendo crimes contra a humanidade. Veja bem, o Netanyahu, só para a gente poder entender aqui, gente, ele é um presidente extremista. Ele é extremista. Ele é de extrema direita. Assim como o Bolsonaro é de extrema direita. Tá bom? Não tô aqui fazendo comparação que Bolsonaro iria tomar sabe-se lá, né? Algo semelhante, do tipo de causar mortes, como o Netanyahu está tomando esse tipo de medida contra os palestinos. Mas o que aconteceu aqui no Brasil, né? Período da Covid. O que vocês acham, né? A gente às vezes fazendo determinadas comparações, tem gente que acha ruim. O quanto que a gente dizia lá no período da Covid que o Brasil, na realidade, estava numa guerra. Era uma guerra. A diferença é que o inimigo era invisível. Aqui, o que está acontecendo em Israel, né, e a Palestina, com o Hamas, né, atacando Israel, aquela coisa toda, acontece aqui que os inimigos, eles são visíveis. Essa que é a diferença. As bombas são visíveis. Quando você tem uma pandemia, as bombas são invisíveis. Mas é uma guerra. Qual que é a sua atitude diante dessa guerra, né? O que um governo brasileiro deveria ter feito? Ele deveria, claro, ter cuidado. Cuidado com os atingidos. Não deixar que uma boa parte da população morresse, né? Se preocupasse com vacinas e assim por diante, né? Assim como nós temos também, assim, para a gente perceber o quanto que extremistas são complicados, né? Você ter governante extremista no poder, o da Ucrânia também a mesma coisa, né? É um governo extremista, tá? E para você poder negociar com o governo extremista é muito complicado, né? Os Estados Unidos também não fogem muito, né? Não foge muito. A diferença é que os Estados Unidos exercem um poder, esse poder como império mundial. Os Estados Unidos têm interesse em Israel. Isso a gente tem que entender e ficar muito claro. Os Estados Unidos dificilmente ou em algum momento vão reconhecer que Israel esteja errado, por exemplo. Que Israel vem, por exemplo, né, vem atacando, fazendo esse povo palestino sofrer há muito tempo, não é de hoje, né? Então, quando acontece uma situação como essa, o que aconteceu do ataque do Hamas, né? Que eu considero assim o Hamas não apenas assim como um grupo terrorista, como muitos alegam, né? Que consideram o Hamas como um grupo terrorista, mas um grupo que tem uma certa ideologia, que tem uma causa, né? E às vezes as coisas acabam chegando ao extremo
porque você tem extremo também do outro lado. O outro lado não é santo nessa história toda, né? Dizer assim, Israel é como se o Hamas fosse um grupo de criminosos, aquela coisa toda, e Israel é o santo nessa história toda, né? Então vamos ver aqui o que a ONU diz, né? Isso aqui é muito interessante. ONU emitiu nota alertando que o bloqueio coloca em perigo a vida de civis e que é proibido. O bloqueio a Palestina, a faixa de Gaza e assim por diante. E classificou a situação do conflito como barril de pólvora. A atitude é considerada crime de guerra e pode levar Israel ao Tribunal Penal Internacional. Vejam só, né? A resposta de Israel ao ataque do grupo terrorista Hamas, atingindo os civis e com bloqueio de comida e água aos palestinos, é proibida pela Organização das Nações Unidas desde 1977. A organização emitiu uma nota alertando para a proibição. Essas coisas são engraçadas, né, gente? Falando engraçado é a forma da gente expressar, né? Tem nada de engraçado em nada do que está acontecendo. É a coisa mais triste do mundo. Mas as atitudes das grandes potências são as atitudes assim absurdas, igual os Estados Unidos contra o Iraque, né? Que você se lembra muito bem. Às vezes eles querem, a intenção é atingir, por exemplo, igual o caso de Israel, atingir o grupo Hamas, né? O Hamas. Tipo assim, desfazer, né? Essa organização, né, do grupo Hamas. Só que, como eles não conseguem, né, esse feito, então o que eles fazem? Aí eles começam a atacar civis, prédios, né, demolir prédios, como se boa parte desses civis fossem culpados de tudo o que está acontecendo. Eles fossem culpados de ter um grupo igual esse, o Hamas ali. Enfim, você culpa a população inocente, população que não tem nada a ver com essa história. É claro que é a mesma coisa eu estou dizendo do lado também do Hamas, o ataque que o Hamas também de repente fez, né? Lá naquele local lá onde morreu uma diversidade de pessoas, que tem até brasileiro, né? Que vi agora há pouco um vídeo, né? De um rapaz que morreu lá naquele era uma espécie de festival de música, não sei bem se era um festival de música, mas algo parecido. Estava ali um grupo de pessoas e o Hamas então faz esse ataque nesse lugar. Isso também não é permitido, é claro. Não é dessa forma também que se age. Nós não estamos aqui defendendo o Hamas em relação a esse tipo de atitude. Nós só estamos tratando aqui de uma situação mais profunda, de uma situação que envolve aí questões de desacordos, acordos que não são cumpridos, né? Por exemplo, acordos que são descumpridos, por exemplo, por Israel. E é uma reação a uma ação já que já vem acontecendo um certo tempo, como eu já disse aqui, de Israel, por exemplo, contra a Palestina, né? A gente sabe muito bem disso, muitos de vocês têm conhecimento a esse respeito. Então, Israel, com toda certeza, não tem muita santidade em toda essa história que está acontecendo, não, tá? Então é isso aqui, ó. Olha só, Israel foi atacado pelo grupo, né, do Hamas, que é composto por palestinos. Com isso, o país contra-atacou a faixa de Gaza e impôs cerco total, impedindo acesso à eletricidade. Olha aí, impedindo acesso à eletricidade, comida, água e gás. Israel é signatário
da convenção ou das convenções, né, de Genebra, que não é o caso dos palestinos, reconhecidos, né, como Estado observador, que não é membro oficial da ONU. Com isso, Israel é cobrado por cumprir as regras, né? Ou seja, é cobrado para que essas regras sejam cumpridas, o que não está acontecendo. Então, hoje, né, nessa terça-feira, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, disse em um comunicado à imprensa que a imposição dos cercos feitos por Israel em Gaza é proibido. A imposição de cercos que coloca em perigo a vida de civis, privando-os de bens essenciais à sua sobrevivência, é proibida pelo direito humanitário internacional. Isso aqui é a fala da ONU, tá, gente? É a ONU que está dizendo tudo isso contra Israel. Ou seja, Israel está praticando atos desumanos, tá, que ferem os princípios dos direitos internacionais, dos direitos humanos, tá? E que muitos civis vêm, então, pagando, né, pagando por tudo isso, sem culpa nenhuma. São pessoas inocentes que estão pagando por tudo isso. A gente sabe que quando a coisa está muito do lado do mais forte, porque o mais forte é Israel, aí está aí agora os Estados Unidos mandando força para Israel, né? Estados Unidos mandando força para Israel, tá? Isso daí, quanto mais vai atiçando, né, a fogueira, mais a fogueira tende a aumentar. E a coisa pode piorar se de repente outros países também entrar em cena, como é o caso do Irã, tá? Como é o caso de diversos países, né, que fazem parte ali do Oriente, que existe uma boa parcela que são defensores, por exemplo, da Palestina, tá? Porque é bom que a gente entenda também que a Palestina é composto, né, por árabes, né? Então, essas coisas aí que envolve até questões religiosas pode atiçar a fogueira e a coisa se tornar muito pior do que um cenário muito pior do que o que nós estamos vendo nesse momento. Tomara a Deus que alguma coisa seja solucionada, né? Em relação a isso, para que o cessar-fogo realmente aconteça e acabe com essa mortandade que nós estamos tendo aí. A atitude de Israel, só para encerrar aqui, ela é uma atitude que já vem sendo considerada como genocida. Olha que o Bolsonaro foi o genocida agora pode ser o Netanyahu, né? Já está sendo um genocida, né? Que ele quer causar um genocídio geral aos palestinos, condenando totalmente os palestinos, tá? Que precisam ser varridos da face da terra e assim por diante. Isso são vozes assim muito parecidas com alguém aqui do Brasil que fala com relação às esquerdas, que as esquerdas precisam ser varridas da face da terra. É isso aí, gente. Um grande abraço. Continuem firmes aqui no canal, tá? Conto muito com a colaboração, com a ajuda de vocês sempre. Não esqueça disso aqui, ó. Ó, ó. Não esqueçam do joinha, tá bom? Até a próxima.